Mas já recebi mensagens, por exemplo, de coisas que eu não tinha ideia do que era aquilo. Uma vez eu estava em casa, estava almoçando com a minha esposa, e aí eu falei para ela, eu falei, nossa, chegou alguém aqui para transmitir uma mensagem, mas não é normal. Eu nunca senti essa energia. E aí eu senti um peso muito grande e a minha cabeça parecia que ia doer, mas era a expansão. Sim. Aquilo parecia que estava inchando. Uhum. E eu falei para ela, deixa eu ir pro escritório, eu vou sentar lá e vou escrever. Sentei, me concentrei e é como se eu estivesse abrindo a antena, né? Vamos transmitir aqui o que ele está dizendo. Ele colocou a mão no meu ombro. Quando ele colocou a mão no meu ombro, eu olhei e eu vi 3 dedos muito grandes e cinzas, muito grande. Eu falei, isso aqui eu nunca vi. Aí eu olhei assim para trás para ele assim, ele era muito mais alto que eu, uns 2,5 metros, mais ou menos de altura. Fechei meus olhos e comecei a digitar, porque eu não escrevo, eu digito, né? Sim. É telepático. Sim, sim. E aí eu vou transmitindo a mensagem. Quando eu terminei a mensagem, ele estava falando de Confederação Galáctica. Ele estava falando de umas coisas que eu nunca tinha escutado. Uhum. E ele falando que era pra gente ficar atento, que era pra gente prestar atenção aos sinais, que a revelação estava para chegar, que não precisava ter medo, que a ajuda ia chegar. Ele falou um monte de... Eu nunca compartilhei essa mensagem. Até porque não é a minha linha de trabalho. Sim. Né? Mas eu guardei ela comigo lá e mostrei para minha esposa, mostrei para algumas pessoas próximas. Isso é legal. Eu falei, isso é uma coisa que eu não conheço. E não tem limite para eu buscar o conhecimento. Eu só não fui porque eu ainda estou envolvido com outras coisas. Sim. E eu costumo dizer para as pessoas que quando a gente está buscando algo, precisa ter foco. Sim. Então assim, eu estou aprendendo hoje sobre Umbanda, por exemplo. Eu não vou aprender sobre Umbanda, xamanismo, candomblé. Não, eu vou aprender sobre Umbanda. Tudo, né? Exato, a partir do momento que eu tiver esse conceito definido, então agora eu tenho uma abertura para buscar outras coisas. Sim, é interessante. Mas eu acho que ele passou para você, João, você tem que passar essa mensagem dele aí, hein? Ele tá esperando, ele tá na fila lá. Eu recebi 3 mensagens, as 3 eu guardei. Tá vendo? 3 mensagens do mesmo? Não foi do mesmo. Não foi do Mas mesmo. foram seres diferentes. Seres diferentes, mas que falavam coisas que não eram daqui. E coisas que eu não tenho conhecimento. Então não tinha como eu estar escrevendo aquilo. Entendi. Não era meu. Tá. Dentro do que eles escreveram eram coisas que você não tinha estudado. Nunca ouvi falar. Exatamente. Isso às vezes são os mais interessantes. Porque você fala assim, não tem animismo mesmo. Não tem. Certeza que não. Depois eu fui entender o que era. E aí eu vi algumas vertentes ufológicas, algumas vertentes espiritualistas falando sobre Federação Intergaláctica. E aí eu escutei o Bashar um pouco, porque eu ouvi falar, eu também não conhecia o Bashar, comecei a ouvir algumas coisas. Falei, agora eu tenho um pouquinho de conhecimento sobre isso, por isso que veio essa mensagem. Mas você entende que se você expandir a sua consciência, você é um canal? Sim, exatamente. Por isso que eu te provoquei nesse sentido, né? O quanto que a gente fica aberto e que vai vir coisa que a gente nem sonha. Exatamente. Né? E às vezes a gente duvida daquilo mesmo, né? A gente olha aquilo lá e fala assim, e às vezes não ressoa também com você, né? Por mais que seja diferente, fala, não, isso aqui não é pra mim hoje. É que a gente tem que ir devagar aqui, né? Hoje eu trabalho com a egrégora de Santa Esmeralda, que é da Confederação Galáctica. Entendi. Eu também, lá atrás... Santa Esmeralda tá ligado aos 7 raios? Tá. É uma egrégora universalista, né? Então... Tem os orixás, tem os 7 raios, tem a Grande Fraternidade Branca, tem o Ponto Base, Ponto Verde, tem a Egrégora de Santa Bárbara, tem tudo. A galera. Então eles vão, quando a gente faz o tratamento, eles usam a ordem que precisa para tratar aquela pessoa, né, naquele momento. E você tocou num ponto que eu lembrei agora. Eu tratei uma pessoa que, ela mora, se eu não me engano, na França, brasileira. E ela sofria muito de fibromialgia. Ela me procurou para fazer terapia. Sim. Durante as terapias, descobri que ela tomava muita medicação, fazia muito tratamento por conta de fibromialgia. E aí teve um dia que eu recebi uma orientação para trabalhar nela a cura. Eu tenho isso comigo, mas eu nunca tinha trabalhado desta maneira. Aí eu falei para ela, hoje a gente vai fazer uma coisa diferente, eu vou te levar para fazer um passeio. E eu falei para ela, eu não sei ainda para onde a gente vai, porque quem está me orientando eu não conheço. Então eu vou me permitir ser levado e vou te levar para algum lugar. A gente se concentrou e eu fui guiando ela naquilo que ele veio me intuindo. Abriu-se um portal. Quando eu saio do outro lado desse portal, eu vejo que para mim era uma nave aquilo. Coisa que eu nunca tinha vivido. Então eu vi uma nave, estava pousada, e tinha uma rampa, e tinha 2 seres diferentes na ponta da rampa. E eles como se eles estivessem fazendo um movimento para que a gente entrasse. Eu entro com ela, de mãos dadas, nessa rampa, estou subindo, e quando eu vou olhando, são várias salinhas. Como se fossem vários consultórios, mas totalmente diferente do que a gente conhece. Mas eu sabia que aquilo era para tratamento físico, espiritual, doença, enfermidade. Fui passando pelas portinhas, aí uma das portas tinha ele falou assim pra mim, pra entrar aqui. Só que ele era um pouco mais baixo que eu, ele falou, entra aqui. Eu entrei, aí ela deitou e eu fiquei na porta olhando. Ele falou assim pra mim, só observa. Eu fiquei do lado olhando, ela deitou. E aí veio 3, começaram a analisar ela, e veio uma máquina que parecia que estava passando um laser, como se estivesse fazendo uma leitura. Exato, escaneando o corpo dela. Chegou no ponto da dor,
que ela sentia na lombar, nas costas. Esse scanner parou e ficou repetindo o processo. E eu observando tudo. E eu estava narrando para ela enquanto ela estava lá. Fez o tratamento, eu saí, agradeci todo aquele povo que eu não conhecia. Dali para frente, ela não sentiu mais. E ela fazia tratamento que ela tinha que sair de um país do outro para ficar fazendo tratamento e medicação forte, analgésico forte. Aquilo nela curou. Eu levei ela lá 3 vezes seguidas. 3 semanas seguidas. Ela teve a consciência junto com você de entrar nesse lugar também? Ela teve porque eu estava narrando. Então, na cabeça dela, ela está imaginando. Né? Porque as pessoas, quando faz uma meditação guiada, a pessoa acredita que ela está imaginando que eu estou narrando. Mas, na verdade, não. Ela está vivendo aquilo. A sua mente não está criando. Você saiu, você está sendo guiada, está sendo levada. E ela participou de tudo isso. Ela fez 3 vezes e não reclamou mais. Tudo que você falou, a gente faz. São naves que ficam na crosta terrestre. São naves de ajuda, de cura energética, né? E essa máquina a gente usa bastante quando precisa tratar a saúde. Então, às vezes, você até traz aquela parte do corpo original da pessoa, do primeiro corpo dela, para ajustar. Então, eles ficam passando o laser, parece um laser mesmo, né? E era verde. É o raio verde de cura. Que é a egrégora de Santa Esmeralda. Eu nunca ouvi essas coisas, eu nunca tinha conversado com ninguém. Não, nem comigo disso. Você está me trazendo uma confirmação que eu não tinha. É isso aí. Até eu, por mais que eu faça, eu falo, de onde eu tirei isso? Exatamente essa máquina. Exatamente. Então, quando a gente faz, a gente entra nesse território e eles fazem toda a cura energética. Passa lá o laser, o raio verde. É exatamente isso. Você entrou lá junto e aí. Esse foi o fato espiritual que mais assim chamou atenção, de diferente, ou teve alguma coisa que você já viu que você falou assim, isso aqui foge total do... eu já visitei algumas zonas umbralinas, né? Umbral é bom, mentais. Eu já visitei algumas que são densas. Eu acho que isso para mim é surpreendente, mas é aceitável para aquilo que eu carrego. Por mais que eu não tenha essa compreensão, eu acredito que meu espírito tem. Eu só não despertei isso ainda, né? Eu expandi minha consciência a esse ponto. Agora, visitar algumas zonas umbralinas e ver as coisas que eu já vi, porque a gente fazia isso todo domingo nos trabalhos, e eu tinha muita facilidade, e a maioria dos trabalhos me levavam para observar. Eles falavam para mim, fica aqui, só observa. E os trabalhadores trabalhando, e eu olhando tudo, assistindo, e ficava sempre alguém do meu lado explicando tudo o que estava acontecendo. É isso aí. É como se ele estivesse me levando para lá para me ensinar, para despertar a minha consciência nesse sentido. Então eu sempre visitei. Hoje eu consigo fazer essas visitas de forma consciente. Sim. Mas na época eu estava sempre sendo guiado. Era patrocinado, vamos dizer assim. Quase isso. Exatamente. Mas é interessante. E aí a gente começa... O que acontece? Vão surgindo esses downloads. Porque a gente já trabalhou com isso. Com certeza você faz parte também da confederação. São várias ordens, né, que existem, né, de confederação. E a maioria de cura energética. Que é a que eu trabalho, é o raio verde. E onde você falou, o que você narrou, você lembra se a nave ela era de vidro em cima, assim? Você lembra eu lembro que era algo assim, mas não era vidro. Eu enxergava como se fosse tudo metálico. Sim. Toda fechada por fora. E metálico. Toda metálica. Mas é interessante, você vê, a gente começa a fazer uns downloads. Uma luz dentro muito forte, uma luz branca, como se tudo fosse branco dentro. Só essas coisas metálicas que me chamavam a atenção. Exatamente. Muito, muito legal. E aí o Leandro pegou um livro aqui que a gente ia até perguntar sobre o livro. Porque eu peguei o livro quando eu vi, e tem aqui, Experiências de Vida Após a Morte. Né? E aí você deve ter coisas interessantes para falar em cima disso. Sim. Né? Dessas experiências. São experiências, vamos falar do livro? Mostra o livro, né? O livro. Lindo. Você quer falar um pouquinho do livro antes? Eu recebi esses relatos, são 35 relatos espirituais aí que contam a história dos espíritos. Né? Como nasceram, como viveram, as escolhas que fizeram e para onde foram, as consequências disso. Eu estava fazendo uma vez um evangelho no lar na minha casa à noite, nem tinha começado ainda no Instagram, e falei para minha esposa, estou sentindo uma presença, deve ser alguma psicografia, eu fazia psicografia na época, eu falei, deixa eu ir lá escrever. Eu cheguei e comecei a escrever. Quando eu terminei, que eu li, eu falei, nossa, um relato, o cara tá contando, né, as coisas da vida dele, mas ele não se identificou. E aí eu entendi naquele dia mesmo que era para eu escrever 1 por semana. Então eu fiquei 35 semanas escrevendo, 1 por semana.